Aleluia. Eu queria convidar você a levantar um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O melhor que você puder, amém? Glória a Deus. Ele é digno, amém, irmãos? Ele é digno. Ele é digno. Quando nós pensamos acerca da vida e da sua edificação, nós precisamos entender que a vida ela precisa ser edificada ou construída sobre um fundamento sólido. Toda construção ela precisa ser erguida em um fundamento sólido. E todo edifício em sua estrutura, ele deve ter uma correspondência em sua base. O Senhor Jesus, ele nos ensina que a nossa vida cristã, ela precisa ser bem fundamentada. Nós não podemos ter fundamentos rasos, mas nós precisamos ter fundamentos profundos, fundamentos bem fincados. Quando nós falamos da vida cristã, quando nós falamos da nossa caminhada com Deus, isso não é diferente. E há um texto da palavra do Senhor no qual Ele nos traz ensinamentos preciosos a respeito disso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e lermos juntos versos 46 a 49. Lucas 6, de 46 a 49. Você que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Lucas 6, 46 diz assim a palavra: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por terem sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. Você pode dizer amém? Aleluia. Nessa noite, dentre os fundamentos os quais precisamos edificar a nossa vida, eu quero compartilhar uma palavra acerca do fundamento da fé. Você pode dizer comigo? Diga o fundamento da fé. Esse é um fundamento imprescindível para aquele que de fato deseja ter uma vida em Deus e nele permanecer de forma inabalável. O texto que lemos trata de uma parábola, a parábola da construção de uma casa. Essa parábola, ela encerra o grande ensinamento do Sermão da Montanha. Ali no Sermão da Montanha, nós temos princípios para toda a nossa vida, irmãos. E aqui Jesus encerra o Sermão da Montanha trazendo esse grande ensinamento. Com essa parábola, Jesus nos ensina acerca do agir segundo a sua palavra. Amém?
Por que é tão importante agirmos segundo a sua palavra? Porque, como disse Pedro, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida? Olha, comumente nós seremos tentados a agir conforme o nosso querer, conforme o nosso entendimento, conforme a nossa própria vontade. Mas nós somos aqui orientados a agir segundo a palavra do Senhor. E olha o que diz o nosso Senhor Jesus. Ele disse assim: olha, por que vocês me chamam Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Comumente nós somos tentados a usar essa palavra aplicando a obediência contra o pecado. Quando nós estamos dentro dessa palavra, o que logo vem à mente é o que não fazer para não pecar. É assim que nós a entendemos. Porque Jesus está dizendo assim: olha, por que vocês me chamam Senhor, mas não fazem aquilo que eu digo? O que vem à nossa mente é exatamente isso. É dizer assim: olha, Ele manda, Ele é o Senhor e eu obedeço. E se eu não obedeço, logo eu estou pecando e eu estou fora da sua vontade. E isso é verdade, amém? Mas ainda que essa palavra possa ter essa aplicação, eu quero ir além com você nessa noite e perceber aqui o verdadeiro ensino de Jesus. Aquilo que de fato Ele está nos declarando. E o verdadeiro ensinamento de Jesus aqui é que nós devemos ir além de se contentar em apenas ouvir a sua palavra e transformar tudo o que dele ouvimos em ação e em verdade. Você pode dizer amém? Irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinar. E quando nós tomamos então a sua palavra, isso se torna mais claro aos nossos olhos. Olha o que Tiago diz para nós. Ele diz assim: olha, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nisso consiste talvez, sabe, a vida rasa que muitos de nós às vezes levamos. Porque nós somos bons ouvintes, mas péssimos praticantes. E é isso que o Senhor está dizendo a nós. Ele está dizendo assim: olha, não seja somente ouvinte, mas seja um praticante. Não se engane a si mesmo. E ele prossegue dizendo assim: olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante. Diga comigo: operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar, amém? O Senhor está nos ensinando que a bem-aventurança da nossa vida, ela consiste na prática da sua palavra. Irmãos, quantas vezes nós não somos mexidos por dentro com a palavra do Senhor em um momento como esse? Quantas vezes a sua palavra não dá aquele sacode? E muitas vezes saímos desse ambiente como mero ouvinte e não praticantes da sua palavra. E quando isso assim acontece, o Senhor nos declara: não haverá bem-aventurança em sua vida. Porque bem-aventurado é o operoso praticante da palavra, amém? Então, quando o Senhor Jesus está dizendo assim para nós: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Aqui Jesus não está tratando de pecados como nós comumente conhecemos, quando deslizamos e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Mas aqui o Senhor está dizendo: eu tenho lançado uma palavra sobre a vida de vocês, e é sobre essa palavra que vocês devem edificar as vossas vidas,
mas vocês são meros ouvintes. Vocês não são praticantes dessa palavra e por isso vocês não são bem-aventurados. É preciso ser um operoso praticante da palavra. Tiago ainda diz assim: olha, assim também é a fé. Se não tiver obras, por si mesmo é morta. Você consegue compreender essa palavra? O Senhor está dizendo, olha, que a prática da palavra, ela deve ser condizente àquilo que dela nós ouvimos. O Senhor está dizendo, olha, se você não praticar a palavra, ela não tem vida em você. Então é preciso ser um operoso praticante, porque a fé sem obras, ela é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha o que diz Tiago: você crê que Deus é um só? Quantos creem aqui que Deus é um só? Amém? Aí Tiago diz assim: olha, você faz bem. E ele prossegue dizendo: até os demônios creem e estremecem. Queridos, que o Senhor está dizendo, o que é que vai diferenciá-los dos demônios? Porque eles creem, mas eles são meros ouvintes. Eles não são operosos praticantes da palavra, amém? Então o Senhor está dizendo assim para nós: olha, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras, ela é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé dele se consumou, amém? Queridos, foi quando Abraão coloca Isaque sobre o altar que ele foi justificado. O que o Senhor está dizendo para nós é que somente quando nós praticamos a sua palavra é que a nossa fé se torna viva, é que a nossa fé se torna operosa. Muitos creem que Deus é poderoso para salvar, mas não são salvos porque não praticam a palavra ao entregar-se ao sacrifício remidor de Cristo na cruz. Então a palavra do Senhor está nos ensinando que é a obra da nossa fé que nos justifica, que torna a nossa fé viva, amém? Então diga comigo assim: é preciso ser operoso praticante da palavra. Perceba aquilo que o Senhor nos tem falado, irmãos. Não basta sermos meros ouvintes, mas precisamos ser operosos praticantes. É quando transformamos a palavra que ouvimos, a palavra de Deus, em ação e em verdade, que somos justificados. Olha o que diz Romanos 2,13: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Você pode dizer amém? Então Jesus está nos ensinando que chamar alguém do Senhor e não se submeter a Ele em obediência, isso é contradição, é mera contradição. Como eu posso chamar de Senhor aquele a quem eu não obedeço? Como eu posso chamar de Senhor aquele a quem eu não me submeto? E Jesus está dizendo exatamente isso: vocês me chamam Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu lhes mando. Então ele usa a comparação da construção de uma casa. Então na construção da casa, o fundamento sobre o qual o edifício é construído, ele é decisivo, ele é determinante. Então Jesus afirma que o homem que transforma em ação aquilo que dele ouve, preste bem atenção, se assemelha ao construtor que escava fundo até atingir a rocha, a fim de construir a casa sobre essa base. Jesus está dizendo no texto assim: olha, eu vou mostrar a vocês
a quem se assemelha aquele que ouve as minhas palavras, mas as pratica. Amém? Querido, Jesus está chamando a nossa atenção para o fundamento da fé. A fé verdadeira, a fé do tipo de Deus, não a fé dos demônios que creem e estremecem, mas não a praticam, como disse Tiago, mas a fé que opera. Amém? A fé que age, a fé que se materializa, a fé que nos torna justos diante de Deus, a fé que torna o invisível visível, a fé que traz à existência aquilo que se crê. Essa é a verdadeira fé, irmãos. A fé, ela não é um conjunto de crenças, mas a fé é o próprio Deus operando em nosso favor quando nós praticamos a sua palavra. Amém? Jesus está nos ensinando que aquele que tem tal fé, ele tem a sua casa forte. Diga amém. Essa casa de Jesus, ela estará segura. Ele diz assim: olha, virão as enchentes, virão as tempestades, baterão contra ela, mas ela permanecerá inabalável. Amém? Ela não vai, solapar, ela não vai se abalar, ela não vai derrocar, porque ela está bem construída, porque ela está bem edificada, porque ela está firmemente alicerçada. Então Jesus está nos ensinando acerca do fundamento da fé. Quem constrói no mero ouvir a palavra, os seus dias são limitados. Irmão, sabe por que muitos acabam abandonando a Cristo, abandonando a sua caminhada, a sua trajetória? Porque são meros ouvintes, porque não são praticantes da sua palavra. Quem constrói no mero ouvir da palavra é igual ao construtor que constrói a sua casa sem fundamento, que constrói a casa na areia, que não pode resistir quando vem, as fortes tempestades. E entendamos, elas virão. Quem dera se nós pudéssemos não passar pelos muitos dissabores que nós passamos na vida, mas o fato é que eles virão. E quem permanecerá bem-aventurado em tudo o que fizer? Aquele que tem fundamento, aquele que está fundamentado sobre a rocha. Perceba que exteriormente a sua casa, ela não se distingue daquela construída sobre o alicerce rochoso, irmãos. O texto nos fala disso. O que é que vai distinguir entre uma casa e outra? O que é que vai distinguir a casa que permanece e a casa que cede a ruínas? O próprio Jesus nos mostra isso. Ele diz assim: olha, que o que vai de fato demonstrar essa diferença é quando vierem as torrentes das aflições da vida. Quando você começar a ser afligido, é quando vierem as torrentes do sofrimento, quando vierem as torrentes da enfermidade, quando vierem as torrentes pela severidade do tempo, a mágoa, o dissabor, que vão mexendo conosco e que vão, pouco a pouco nos dilacerando se nós não dermos o destino correto aos acontecimentos da nossa vida. A palavra nos ensina que essas torrentes, elas vão distinguir entre uma casa e outra. Aquele que é mero ouvinte precisa ser praticante da palavra. Amém? E aí Jesus nos ensina algo extraordinário, porque perceba, no texto ele está dizendo assim: eu vou mostrar a vocês. Irmãos, ele está ensinando na prática aos seus discípulos. A Bíblia diz para nós
que logo depois do Sermão da Montanha, Lucas declara isso, que Jesus ele se depara com um centurião romano. Está no texto seguinte de Lucas capítulo 7. A Bíblia diz que quando ele conclui o seu ensinamento, ele entra em Cafarnaum. E lá ele se depara com esse centurião. E a Bíblia diz que esse centurião, ele tem um servo a quem ele muito estimava, que ele estava à beira da morte. Ele estava morrendo. Diz a Bíblia que o centurião, ele era um homem muito amado por todos. Apesar de ser romano, apesar de trazer um jugo opressor sobre os próprios judeus, assim, nós estamos falando de Roma, mas a palavra diz que aquele centurião, ele era amado até mesmo pelos judeus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele era tão amado que os próprios anciãos judeus, eles foram até Jesus interpelar Jesus acerca do centurião, dizendo assim: olha, ele é amigo do nosso povo, ele é um bom homem, ele nos abençoa. Ele chega a declarar: olha, ele mesmo edificou a sinagoga na qual nós adoramos ao Senhor. Então, quando Jesus está a caminho, o centurião envia amigos para lhe dizer, e esse sempre foi um texto que chamou muito a minha atenção, e ele diz assim: olha, Senhor, não te incomodes em vir em minha casa, porque eu não sou digno de que você entre nela. Diga apenas uma palavra, diga comigo uma palavra. Ele disse: diga apenas uma palavra e o meu criado sarará, ele será curado. Ele estava dizendo, irmãos, eu sei que eu não sou merecedor, mas eu sei que não tem a ver comigo, eu sei que tem a ver com a tua palavra. É isso que nós precisamos entender. E dize apenas uma palavra e ele será curado. Ele estava dizendo: eu creio. Ele estava dizendo: eu não sou apenas alguém que ouve, mas eu sou alguém que crê. Basta apenas uma palavra que o Senhor declare, e o meu criado será curado. A fé demonstrada pelo centurião é a fé ensinada por Jesus, irmãos. É a fé que transforma em ação e em verdade aquilo que se ouve. Perceba que Jesus, ele não está tratando do pecado, Jesus está tratando da fé. Jesus está dizendo assim: olha, você precisa edificar a sua vida sob o fundamento da fé. E ele está dizendo: eu mostrarei a vocês. E quando ele entra em Cafarnaum, ele se depara com um gentio. Irmãos, diz a palavra que ele creu e ele não duvidou, amém? Ele disse: Senhor, eu não preciso que o Senhor venha na minha casa, eu não preciso que o Senhor entre na minha casa, eu nem sou digno disso, eu só preciso de uma palavra. Eu sou um soldado romano, eu tenho homens que me servem, e eu digo a esse: faça isso, e ele faz, e eu digo ao outro: faça isso, e ele faz. E ele está dizendo: eu sei quem tu és, eu só preciso de uma palavra, e eu creio na tua palavra. E se o Senhor der uma palavra, ele será curado. A Bíblia diz, irmãos, que a fé do centurião causou espanto em Jesus. Você consegue imaginar o que é alguém em fé espantar o autor da fé? Ele olha para os seus discípulos e diz: ei, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Não se trata de alguém que somente ouve, mas se trata de alguém que pratica aquilo que ouve, amém? Sabe, a fé encontrada por Jesus no centurião é a fé que ele quer encontrar na minha vida e ele quer encontrar na sua vida. É a fé que ele quer encontrar na sua igreja, amém? Uma fé que não leva em conta as circunstâncias, mas uma fé que simplesmente crê.
Irmãos, o seu criado estava à beira da morte. Sabe, tudo concorria para a morte daquele criado. E Jesus estava indo, irmãos, você imagina o que é isso? Imagina você ter alguém na sua casa que está à beira da morte e Jesus está dizendo: eu estou indo lá. Senhor, eu não preciso que o Senhor vá. Irmãos, tudo que nós queríamos era: Jesus vem. Às vezes, irmãos, quando diz assim: o pastor vai na sua casa, você fica: não, o pastor vem na minha casa. Até parece que a nossa oração ela é mais poderosa do que qualquer outra. Agora imagina Jesus. E o centurião disse: ei, eu não sou digno, eu só preciso de uma palavra. Eu creio no Senhor. Então ele não leva em consideração as circunstâncias, mas ele simplesmente crê. Ele acredita. Ele confia. Sabe, irmãos, nós precisamos entender as entrelinhas daquilo que o Senhor está nos falando. Esse é o tempo de nós nos levantarmos em fé, amém? Nós não podemos olhar para as circunstâncias e nós não podemos colocar nelas a nossa esperança. Nem quando elas nos são favoráveis ou desfavoráveis. A fé que agrada ao Senhor é a fé que olha para Cristo. É a fé que nele confia. Uma palavra, diz apenas uma palavra, disse o centurião: eu creio. Sabe o que é que diz que aconteceu? A Bíblia diz que assim foi. Quantos creem aqui? Amém? Diga para essa pessoa linda ao seu lado: torne a sua fé em ação e verdade. Declare outra vez, diga: torne a sua fé em ação e verdade. Eu imagino que quando Jesus estava saindo dali com os seus discípulos, ele disse assim: vocês viram isso? Vocês viram que fé extraordinária daquele homem? Ele não é apenas alguém que ouviu, mas ele é alguém que creu. Ele é alguém que colocou aquilo que ouviu em ação. Isso é fé, irmãos. Ele aplicou verdade àquilo que ele ouviu. Aí quando Jesus está saindo de Cafarnaum, a Bíblia diz que no dia seguinte ele entra numa cidade chamada Naim. E ao se aproximar da porta da cidade, diz Lucas que ia saindo o enterro do filho de uma viúva. Imagina, o filho único de uma viúva. Imagina a situação dessa mulher. Ela perdeu o marido. Ela era viúva e ela tinha apenas um filho, e o seu filho também se foi. E a Bíblia diz que Jesus vê aquela mulher, Jesus vê aquele enterro, Jesus vê quando eles estão saindo, e os seus discípulos também veem. E a mensagem de Jesus aqui continua sendo a mesma. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ei, rapaziada, vocês viram o que acabaram de acontecer lá em Cafarnaum? Torne a sua fé em ação e em verdade. Irmãos, eu entendo que nesses últimos dias o Senhor está provocando a nossa fé. Amém? Na palavra que eu ouvi hoje bem rápido pela manhã, dizia exatamente assim: olha aqui, a estrutura ela tem que ser correspondente àquilo que o Senhor está edificando. O fundamento precisa ser correspondente àquilo que o Senhor está edificando. Às vezes nós estamos passando por lutas tão terríveis na nossa vida, que às vezes nós nem conseguimos mensurar, nem compreender o porquê de tudo isso. É porque o Senhor precisa cavar mais fundo, irmãos, para aquilo que Ele está projetando para a nossa vida. Você está me entendendo? Porque se Ele não cavar fundo, se você crescer logo agora, o teu fundamento não vai suportar o teu tamanho. Então o Senhor precisa mexer nas bases. E aí diz a Bíblia que Jesus está ali passando por Naim. No dia anterior ele curou alguém que estava à beira da morte, quase morrendo, estava quase batendo as botas.
E agora ele chega e ele está diante de alguém que já morreu. Porque olha, está quase morrendo, mas não morreu. Ainda há esperança, você concorda comigo? Mas depois que morre, o que é que a gente pode fazer? Aí Jesus está dizendo assim: olha, ontem nós tivemos curando alguém que estava quase morrendo, e hoje nós estamos diante de alguém que já morreu. Mas a fé, ela vale tanto para uma quanto para outra circunstância, amém? E aí Jesus vai passando, a Bíblia diz que Jesus vai olhando tudo aquilo, ele está ensinando: não há limites para aquele que crê, amém? Irmão, Jesus está dizendo para nós que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, amém? Nós não podemos nos mover pelas circunstâncias. Jesus disse assim: olha, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Então, a palavra diz que não há impossíveis para Deus, amém? E ele está dizendo: aquele que vem a mim, Jesus é Deus, irmãos, amém? Aquele que vem a mim, aquele que ouve o meu ensinamento, e aquele que pratica aquilo que eu ensino, eu vou mostrar a quem ele é semelhante. O texto diz que Jesus chega ali no meio de todos e toca no esquife. Jesus toca no caixão, e a Bíblia diz que ele diz assim: ô menino, levanta-te. Você imagina, irmãos? Perceba que o desespero agora cede lugar à euforia, porque aquele que estava morto já não estava mais. Aquele que estava caminhando para a sepultura agora recebe vida outra vez, amém? Jesus está ensinando para nós que aquele que de fato torna a sua fé em ação e em verdade, ele experimentará os impossíveis na terra, amém? Jesus está ensinando para os seus discípulos: vocês precisam se mover por aquilo que vocês creem, pelo ensinamento da minha palavra, pratiquem aquilo que eu tenho ensinado. Alguém aqui já teve vontade de desistir alguma vez na sua vida? Já? Seja bem-vindo. Muitas vezes nós temos vontade de desistir de tantas coisas, mas Jesus está dizendo assim: pratica aquilo que eu tenho te ensinado. Não fica somente ouvindo, pratica. Porque se você praticar, você verá o impossível na sua vida, amém? Esse é o tipo de fé que Jesus quer ver operar na terra, irmãos. Não seja um mero ouvinte, seja um praticante. Seja um operoso praticante da palavra, diz Tiago. Às vezes nós somos tentados a pensar que as coisas elas acontecerão na nossa vida por si só. É preciso perseverar em crer, mas também em praticar. É preciso se tornar um praticante, porque somente os praticantes da palavra é que serão bem-aventurados naquilo que realizarem. Então nós precisamos olhar para o grande ensinamento de Jesus. Nós precisamos ter uma fé que crê, uma fé que opera, uma fé que pratica, amém? Uma fé que torna em ação toda a verdade da palavra de Deus. Você precisa trazer isso, tornar isso uma realidade na sua vida. Você precisa tornar isso uma realidade entre os seus. Você precisa tornar isso uma realidade na sua comunidade de fé. Nós precisamos praticar a verdade da palavra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Jesus está dizendo assim: por que você me chama Senhor e você não faz aquilo que eu digo?
Jesus está dizendo: por que você me chama Senhor e você não pratica a minha palavra? Por que você está me chamando Senhor e você não está fundamentado na fé? Jesus está dizendo: eu vou mostrar a vocês que não há limite para aquele que crê. Amém? Não há limite para aquele que crê, irmãos. Nós precisamos nos levantar como operosos praticantes da palavra. Nós precisamos crer outra vez. Deixa eu dizer para você, o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, amém? O Senhor, Ele não mudou. Ele continua sendo Deus, amém? Ele continua curando aqueles que estão à beira da morte. Você pode dizer amém? Ele continua ressuscitando aqueles que já morreram. Ele continua salvando aqueles que estão perdidos. Ele continua libertando os oprimidos. Ele continua derramando do seu Espírito e avivando a igreja do Senhor, amém, irmãos? E como é que nós vamos ver realidades assim acontecerem? Sendo operosos praticantes da palavra. Sabe o que é que acontece quando o Senhor, Ele nos traz uma palavra assim? Ele vai colocar diante de nós a possibilidade da prática da sua palavra. Às vezes nós vamos sair daqui talvez querendo entender errado, dizendo assim: eu vou sair daqui e vai acontecer. Não, o Senhor vai colocar diante de mim e de você a possibilidade da prática da sua palavra. E se então nós praticarmos a sua palavra, nós veremos as bem-aventuranças por Ele prometidas na nossa vida, amém? Nós precisamos viver nessa terra, irmãos, como aqueles que creem e que praticam aquilo que creem. Então perceba que o Senhor, Ele tem nos falado sobre a fé. O Senhor, Ele quer levantar a sua igreja e movimentar a sua igreja em fé, amém, irmãos? Então olha, quando você daqui a alguns instantes for sair desse ambiente, não deixa que esse ambiente saia de você. Toma essa palavra e diz assim: olha, eu sou alguém que creio, eu sou alguém que pratico aquilo que eu creio. Jesus, ou melhor, o Senhor disse assim, por meio de Paulo: Cristo em você é a esperança da glória. Você precisa entender quem você é, irmãos. Eu lembro de uma certa vez, faz algum tempo, que eu já compartilhei isso aqui, que foram bater na minha casa, eram umas 2:30, 3 horas da manhã. Sabe, as pessoas poderiam procurar qualquer outra pessoa, mas qual era a mensagem que que aqueles garotos estavam passando? Porque a sua avó estava em casa endemoniada, quebrando tudo, dizendo assim: o Cristo que há em você traz esperança para mim. Você precisa entender que você é essa pessoa. Você pode dizer amém? Que o Cristo que há em você é esperança para aqueles que não têm esperança. Sabe que Jesus, Ele continua se reproduzindo na minha vida e na sua vida. Às vezes nós precisamos, sabe, irmãos, às vezes o Senhor nos permite ouvir algumas coisas somente para dizer assim para nós: olha, continua crendo e praticando a palavra. Crendo e praticando a palavra. Daqui a alguns dias, Luan, Juliana vão estar apresentando o Baruque aqui. Você pode dizer amém? Logo, logo. Semana passada eu estive com o Luan
E eu dizia assim para ele: Luan, como é que está lá o nosso pequeno milagre? E ele dizia assim: pastor, ele está bem demais. E assim, olha, quem olha para ele, ninguém diz que ele teve todas as complicações que teve e que tem o diagnóstico que tem. Porque você conhece a história, né, irmão? Primeiro só deram 6 horas de vida, depois aumentaram mais um pouquinho, mas disseram: olha, ele não passa disso. E assim, ele vai viver, se viver, sabe? Ele não vai ouvir, ele não vai ver, ele não vai falar, sabe? Ele não vai mamar, ele não vai nada. E o dia que eu me encontrei com ele, no dia anterior, ele tinha levado o menino para a consulta periódica, sabe? E ali naquela consulta foi constatado que ele ouve. Você pode dizer amém? Foi constatado que ele vê. Você pode dizer amém? O médico disse assim: olha, ele tem a mãozinha fechada e ele nunca vai conseguir abrir essa mão. Ele disse: pastor, a mão dele está aberta, ele movimenta a sua mão. E ele disse assim, ele ficou conhecido no IMIP como o milagre da enfermaria 6. Parece nome de filme, né? O milagre da enfermaria 6. E ele disse assim: pastor, porque ele também vai lá no IMIP, ele também está sendo acompanhado no IMIP. E ele disse que quando ele chega lá, todo mundo corre para ver o menino, irmão. Porque aquele menino é uma palavra viva. Eles olham para aquele menino e dizem assim: existe Deus. Ele disse: olha, tinha um médico lá que ele era ateu, mas agora ele acredita em Deus, pastor. Amém? Porque ele disse assim: olha, é impossível não crer. Um dos médicos que acompanharam chegou e disse assim: eu preciso pedir desculpa para vocês, mas eu preciso que vocês entendam que tudo o que eu disse é porque eu não poderia dizer outra coisa. Eu estava falando conforme a medicina. Eu não poderia ir além. Eu só poderia dizer aquilo que, sabe, a medicina dizia. Mas para contrariar tudo que eu disse, nada do que eu disse se cumpriu. E a gente vê esse menino progredindo a cada dia. E aí ele dizia assim: sabe, pastor, quando a gente chegar lá, as enfermeiras diziam assim. Eu quero dizer isso para encorajar você. Que ele disse assim: olha, depois que o pastor veio aqui e orou por esse menino, tudo começou a mudar. Irmãos, entendam, não sou eu, nem é você. Não tem a ver conosco, amém? Mas tem a ver com todo aquele que pratica a palavra. O Senhor diz: ele vai ser bem-aventurado naquilo que fizer. E sabe, palavra como essa vem naquele momento em que parece que, sabe quando a tempestade está batendo? Quando parece que quer derrubar você, aí você vem e escuta uma palavra como essa, como o Senhor dizendo assim: fica calmo, continua crendo, continua confiando. Eu quero dizer para você, irmão, nessa noite: continue crendo, continue confiando. Ele é Deus, amém? Aleluia. Eu quero dizer para você que eu tenho declarado a palavra do Senhor. Sabe, eu tenho trazido à minha memória tantas palavras que foram liberadas a respeito de nós, a respeito desse ministério, a respeito dessa igreja, a respeito de um crescimento, a respeito de, sabe, de uma expansão do reino, amém? E eu preciso crer contra toda esperança, amém? Você precisa crer contra toda esperança, e nós precisamos praticar aquilo que nós cremos, amém? Só seja um operoso praticante, fundamente a sua vida sobre a fé. Quando vierem as aflições, creia. Quando vierem os sofrimentos, creia. Quando vier a enfermidade, creia. Amém?
Quando as tempestades se levantarem, continue crendo, porque Ele é Deus, amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou mesmo espera. E eu quero finalizar dizendo para você: não acredite no seu coração. Seu coração é enganoso. Seu coração é incrédulo. Acredite na palavra. Se a palavra me diz, eu creio. Amém? É assim que nós devemos dirigir a nossa vida. É por isso que nós dizemos para você: profetize, declare, porque Ele é Deus. Amém? Fica de pé aí em nome de Jesus. O pessoal já pode vir para cá.